Muito bem. Eu não sei se se trata de um senso comum, porém eu ouço isso há muito tempo. Quizá isso já esteja ecoando aí há décadas ou até séculos, né? Pelo menos aqui no Ocidente. Que diante de determinadas situações, né, situações indignas mesmo, muita gente tende a exclamar o seguinte: meu Deus, estamos em pleno século XXI e essas coisas ainda acontecem. Sabe o que me parece isso, gente? Porque a pessoa se pressupõe que tudo é uma evolução biológica. Com relação ao movimento Black Lives Matter, né, que é um movimento caótico, autocontraditório e violento, que está cavando um abismo maior não só entre negros e brancos, como também entre negros e negros, sobretudo nos Estados Unidos, muita gente se sentiu indignada, porque o estopim disso foi, né, o assassinato do George Floyd, né, um homem negro, nos Estados Unidos. Tá. É claro que isso é uma coisa indigna. O problema é o seguinte: exclamações como essa, meu Deus, estamos em pleno século XXI e ainda existe racismo, ainda existe preconceito. Mas a questão é a seguinte, meu filho: nem tudo é evolução biológica. Porque se é questão de racismo e é questão de preconceito, pense que preconceito e racismo envolvem consciência moral. Não é uma questão biologicamente explicável. Por exemplo, o Roger Scruton, grande filósofo britânico, quando ele explica sobre as relações interpessoais, tem um livro dele, A Alma do Mundo, ele fala que a biologia não explica tudo. E é fato. Então, se racismo e preconceito envolve consciência moral. E se é consciência moral, pense aqui: consciência moral é um dado biológico ou é um dado supranatural, como muito bem explicou o professor Olavo de Carvalho? Isso pressupõe algum movimento de evolução? Pressupõe uma evolução biológica? A consciência humana, que é uma consciência bifurcada, que é muito bem explicada no Jardim do Éden, e o exemplo do Jardim do Éden está em todas as grandes tradições, as 6 tradições. Então, é bem provável que a consciência moral que determine o curso da evolução no sentido da vida humana. Porque se tudo é um processo biológico, até o nosso espírito, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de meditar, né, a razão, os códigos morais, os códigos éticos, se tudo isso é fruto da evolução, então por que isso não ocorre com o resto da espécie animal? Existe, de fato, certos tabus instintivos entre muitas espécies animais, mas são instintos, né? Os animais não têm como não fazer isso. Agora, o ser humano, eles têm sempre a escolha. E esse é o exemplo do Jardim do Éden, a escolha de sim ou não. Por isso, como o professor Olavo explicou muito bem num curso de ética aqui no Paraná, há muitos anos atrás, que a serpente é um símbolo cientificamente exato, a serpente no Jardim do Éden, porque ela tem uma língua bifurcada, e essa bifurcação indica uma divisão da consciência. Devo ou não devo fazer isso? Né? Então, portanto, questões que envolvem preconceito e racismo são questões espirituais, são questões de consciência, né? A consciência moral, elas não são dados biológicos, não são biologicamente explicáveis. Portanto, elas não contam no processo de evolução da vida no mundo, seja da vida, dos seres, do universo. Ela está é um outro patamar. Porque se é questão de evolução, meu filho, então, se as pessoas acreditam que a nossa consciência, a nossa inteligência, ela é um fruto da evolução, apenas da evolução, pelo menos, né? Então essas pessoas têm que aplaudir um Hitler, um Stalin, um Mao Tse Tung, que foram caras, né, eram homens extremamente eruditos, né? Eram homens de inteligência sofisticada, né? Que inclusive conseguiram convencer muita gente de que a ideia de matar pessoas para o mundo melhorar era uma ideia viável, né? A ideia de como se explica lá no documentário Soviet Story, né? Na União Soviética se tentou levar até as últimas consequências uma engenharia social, e na Alemanha nazista se tentou levar até as últimas consequências uma engenharia biológica.
E tudo isso, sim, inspirado, né, em teorias da evolução, sobretudo em Darwin. Então como é que fica? Mas o que há por trás de tudo isso aí? De uma engenharia social, uma engenharia biológica, do nazismo, do comunismo? Né? Há uma doença espiritual que é incurável, praticamente. E que não é fruto da evolução, ao contrário, é um desvio. É um desvio que é assumido conscientemente por homens, por ditadores. Portanto, isso não está numa escala de aperfeiçoamento da humanidade. Ao contrário, isso sempre pode acontecer. Isso vai ser recorrente ao longo do tempo, até o fim dos tempos. Portanto, toda pessoa que vem com esse papo, que a pessoa, claro que uma atitude, o racismo é uma coisa errada. É claro que o racismo é moralmente feio e é uma coisa que pode prejudicar as pessoas. Mas ele não é uma coisa que a evolução do ser humano vai apagar. Ao contrário. Cada ser humano vai ser testado moralmente até o fim dos tempos. Nunca que isso vai ser, eu no meu entender, nunca que preconceito e racismo vão ser removidos do espírito humano, do ser humano. A menos que se tente algo como explica o Aldous Huxley nas suas literaturas, se tente alienar as pessoas. George Orwell também, se aliena as pessoas, então todo mundo está com a mesma moralidade. Ninguém é de ninguém, todo mundo é igual. Porque se é questão disso, se é questão de evoluir, então por que né, e se você tem leis que garantem direitos iguais para todo mundo, então por que tem um cara com um carrão e uma baita mansão e tem um outro ali empurrando o carrinho de papel, torcendo para não passar fome naquele dia? Porque a igualdade de condições não é a mesma. Não existe igualdade de condições, não existe igualdade de inteligência, né? Agora, se pressupõe uma evolução, se essa evolução pressupõe, como muita gente quer, a extinção do racismo e preconceito, todo mundo é igual, todo mundo é, né? Que é mesmo, todos nós somos seres humanos. Até um metafísico, um grande metafísico como Fritz Georg Schwann, que escreveu Castas e Raças, ele deixa isso claro o tempo todo, que um dos livros mais importantes aí, na área da antropologia e das tradições. E ele deixa claro que todos são seres humanos, seja preto, branco ou amarelo, como ele coloca ali, os tipos fundamentais, né? Então isso é uma coisa biologicamente verificável, que todos, independentemente da cor da pele, são todos seres humanos, e diante de Deus são todos iguais, né? Agora, a relação de ser humano para ser humano é complexa. E sim, o preconceito vai existir, inevitavelmente. Não se trata de querer estar orgulhoso de ter preconceitos. Na minha família existem muitas pessoas preconceituosas. Nem por isso são pessoas ruins, são pessoas mal intencionadas. Não, elas têm esse defeito. Como todos nós, preconceito com relação a alguma coisa nós temos, ou com várias coisas ao mesmo tempo. Isso é irremovível do espírito humano. Mas tem gente aí querendo bancar o babaca, não, todo mundo é igual, é uma igualdade artificial, uma igualdade ideal, que pressupõe uma evolução do ser humano. Isso só se faz por um processo de alienação, de coisificar o ser humano. Eu prefiro muito mais, eu até conversei isso uma vez com uma pessoa da minha família, sou muito inteligente, eu falei assim, acho que é até melhor um cara, sei lá, um branco, daí o cara xinga o negro, ô, seu preto. Mas se ele é sincero, se ele tem um preconceito e xinga o cara de preto de uma forma, num tom pejorativo, bom, ele dá a chance do cara, do negão, se defender. Antes, aquela coisa, acho que uma vez alguém escreveu, acho que foi um dos alunos do Olavo, escreveu muito bem. Antes, a descortês realidade, a descortês sinceridade, do que a cortês hipocrisia, que é o que se faz por aí. Quanto mais se tenta criar benefícios para a população negra, mais você cava um abismo entre as pessoas. Mas querem propagar isso como se fosse um processo
de aperfeiçoamento, estamos atingindo uma maturidade. Mas como se é uma coisa forçada, e se faz isso justamente para fazer uma oposição entre as pessoas, preto aqui e o branco ali, né? Então, quer dizer, a coisa vai piorando, vai se tornando, vai se, né, um bom estilo marxista, vai se estabelecendo lutas cada vez maiores entre cada vez mais classes entre si, né? E essa luta não tem fim, ela vai se tornando mais artificial, mais estúpida, né? Vai alienando as pessoas, mas muita gente continua idealizando isso, que nós vamos atingir uma perfeição. Quando não se tem, não há como atingir uma perfeição nesse sentido, uma coisa ideal. Perfeição quer dizer, o ser completo. E o ser completo pressupõe, né, as qualidades e os defeitos. Como o grande poeta Walt Whitman cantava. Todo homem está repleto de coisas ordinárias e de coisas finas. Não tem como tirar isso, né? Então, o ser humano ele não está perfeitamente enquadrado no processo evolutivo, a menos que ele se torne também um animal. Os animais podem evoluir, mas eles sempre vão na linearidade dos instintos, que é o que Deus determinou para eles. Eles não têm culpa disso. Agora, nós temos muita culpa de nos enganarmos e enganarmos os outros, e de nos alienarmos e ainda querer alienar os outros, né? Ainda querer impor aos outros uma visão artificiosa de que o ser humano tem muito para evoluir. Tem gente ainda, colegas nossos, estava conversando com um amigo meu aqui outro dia, que acha que o ser humano está fazendo hora extra no mundo, que o ser humano é indigno. E são homens que têm filhos, até sugerindo, bom, então vamos começar por você e sua família, já que você acha que o ser humano está fazendo hora extra. Pô, isso aí está errado, né, meu? A ação do ser humano pode ser perversa e destrutiva, mas também a ação do ser humano ela é construtiva e repleta de amor, repleta de compaixão, repleta de acolho, de conservação. É o ser humano também. Você pode ser muito ser humano, vai lá e destrói a natureza de forma irracional, mas muito ser humano sabe explorar os recursos da natureza sem desequilibrar a coisa e sem crueldade com os seres. Essa é a maturidade do ser humano, né? Agora, sempre, todos os defeitos, as falhas, as tendências e os preconceitos vão estar presentes. E cabe a cada ser humano saber lidar com isso. E isso nunca vai ser um processo da evolução. Vai ser sempre um processo pessoal, de amadurecimento pessoal e de transcendência. É diferente.